Olá, Rafael Pinheiro aqui, professor de Física. Se você quer tirar uma excelente nota em Física e ser aprovado no próximo concurso do CFO, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, então se inscreve no meu canal, me siga nas redes sociais e fica por dentro do conteúdo novo que estou colocando aqui no YouTube. Até onde eu sei, eu sou o único professor de Física que faz conteúdo direcionado para a prova do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Então, quanto antes você se inscrever, mais rápido você fica informado e consegue se preparar aí um pouco na frente. Beleza? Faço com vocês agora a prova do CFO de 2017. Começaremos então pela questão número 41, aí na telinha. Uma aluna classifica diversos tipos de ondas como transversais ou longitudinais e como mecânicas ou eletromagnéticas. Sobre o estudo de ondas, é correto afirmar que... Bom, vamos então verificar cada uma das alternativas e localizar qual é a resposta correta. Letra A. O som é uma onda transversal. De jeito nenhum. O som é uma onda longitudinal. Então, vamos corrigir, trocar longitudinal, assim como as ondas que se propagam nas molas, por exemplo. Então, a gente pode considerar aqui o exemplo das molas. Como assim, Rafael? Olha só, imagine agora uma mola esticada e eu pego essa mola e começo a oscilar ela em uma determinada posição. A gente vai ver todas aquelas voltas da mola fazendo gradativamente uma compressão e um relaxamento, uma compressão e um relaxamento. É a vibração longitudinal. Bom, a gente agora deve pensar que isso ocorre também com as ondas sonoras. Essa vibração acontece no ar, tá? No ar atmosférico. Quando a gente fala, as moléculas do ar vão vibrar para frente e para trás de forma muito semelhante à vibração que se propaga nas molas. E esse tipo de propagação é chamado de longitudinal. Bom, a letra B fala que as ondas transversais têm as direções de propagação e vibração paralelas. Bom, vamos verificar então e saber o que é uma onda transversal. Eu disse quando eu apresentei aqui a minha proposta de soluções que eu não ia só falar o que é certo e errado, mas que eu iria explicar um pouco da matéria que está por trás ali de cada questão. E aqui eu preciso mostrar para vocês a noção do que é uma onda transversal. Ô, gente, eu quero que vocês entendam que existe uma fonte vibratória aqui e essa fonte ela está vibrando para cima e para baixo, tá? Ela vibra para cima e para baixo, constantemente. É uma pessoa que está segurando a ponta de uma corda esticada horizontalmente, essa pessoa está fazendo isso aqui, ó, vibrando a corda. Todo mundo já fez isso aí na vida. Ocorre que essa vibração que a gente causa aqui, nesse ponto, se propaga ao longo de toda a corda. Então a gente deve perceber uma propagação do pulso, uma propagação da perturbação. Então, aqui nessa seta, eu desenho a direção da propagação e vocês, observando essa propagação ao longo da corda, irão perceber que enquanto o pulso se propaga, quando ele passa em determinado ponto da corda, ele oscila aquele ponto para cima ou para baixo, dependendo de qual pulso que chegou naquele ponto da corda, porque afinal de contas minha mão está subindo e descendo, né? Então espero que vocês estejam me entendendo. O que eu estou falando para vocês? Que todos os pontos da corda irão fazer essa oscilação. Bom, quero que vocês percebam a partir de então que existe uma relação muito interessante entre a oscilação ou vibração e a propagação. Olha só, na medida em que o pulso se propaga por essa corda, a corda irá oscilar para cima e para baixo, respeitando os comandos dados pela fonte vibratória, né? A sua mão é a fonte vibratória, a sua mão está subindo e descendo. Esse comando subir e descer irá ser emitido, que é o que a gente chama de pulso. Esse pulso irá atravessar toda a corda e em qualquer parte da corda ele vai dar esse comando, subir e descer. Então você vai observar todos os pontos da corda na sequência subindo e descendo, tá? Com isso eu quero que vocês entendam que a oscilação, o subir e descer, é perpendicular à direção da propagação, representada aqui pela seta verde. Observe então aqui a perpendicularidade. Isso se chama transversalidade, quando dois eixos se cruzam. Então, para a gente finalizar essa alternativa, a gente corrige aqui, o conceito de paralelo estava errado e troca. Ondas transversais têm as direções de propagação e vibração
perpendiculares. Espero que nessa explicação rápida tenha dado alguma luz a respeito do conceito do que é uma onda transversal. E uma coisa que vocês não podem deixar de saber jamais para a prova do CFO, porque isso já foi perguntado mais de uma vez, tá? É que toda onda eletromagnética é transversal. Rafael, o que são ondas eletromagnéticas? São as radiações. Bom, a gente pode dar aqui alguns exemplos, os maiores exemplos que aparecem nas provas, a luz, tá? A luz visível, raios X, raios gama, e por aí vai. O que já aconteceu mais na prova? Ondas de rádio, ultravioleta, infravermelho, micro-onda e Wi-Fi, por aí vai. Todas essas radiações, tá? A gente fala radiação e muita gente já pensa, nossa, perigo, doença, câncer. Não, não tem relação direta. A gente, na verdade, tem vários tipos de radiações, mas toda radiação é uma onda eletromagnética e toda onda eletromagnética é transversal. Temos então aqui a resposta correta, a letra C, e apenas apontando o erro da D, toda onda mecânica é longitudinal? Não, existem ondas mecânicas longitudinais e transversais. Alguns exemplos: onda mecânica transversal, onda em uma corda, onda no mar, onda mecânica longitudinal. O som, que já foi falado aqui, a onda que se propaga em uma mola também, são os exemplos mais importantes porque são os que mais aparecem nas provas. Tá, gente? É isso aí, uma questão muito legal. Esse assunto já apareceu em outras provas dos bombeiros. Então, não esqueçam que vocês têm que ir para a prova sabendo bem quais são os tipos de ondas e as formas de classificação para poder ter certeza que vai se dar bem na prova. Vamos para a próxima questão, a número 42. 3 esferas metálicas idênticas, A, B e C, com a quantidade de carga 6 microcoulomb, menos 10 microcoulomb e menos 18 microcoulomb, respectivamente, são colocadas no vácuo em contato da seguinte forma: tocam-se as esferas A e B, deixando-se a esfera C muito distante, e, em seguida, tocam-se as esferas B e C, deixando-se a esfera A muito distante. Após esse procedimento, as 3 esferas são fixadas de modo alinhado, e as esferas B e C distam da esfera A 3 metros cada uma, segundo a figura a seguir. Nessas condições, é correto afirmar que a força resultante sobre a esfera B é D. Considere a constante eletrostática de 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Bom, vamos fazer uma etapa de cada vez, porque acontece um processo seguido de eletrização. A primeira etapa é o contato que existe entre A e B, supondo essas duas esferas idênticas. A carga de A é de 6 microcoulombs e a carga de B menos 10 microcoulombs. Gente, toda vez que a gente tem corpos metálicos idênticos em contato, a carga líquida se distribui. O que é carga líquida? Você soma a carga dos dois corpos. 6 mais menos 10. 6 mais menos 10 é igual a menos 4 microcoulomb. Bom, se a carga líquida é de menos 4 microcoulomb, por causa desse contato, cada corpo vai terminar com uma carga de menos 2 microcoulomb. Tá? Então, A e B vão ficar finalmente eletrizados com menos 2 microcoulombs cada um. Essa foi a primeira etapa, tá? Etapa 1. A segunda etapa, a 2, vai ser o contato das esferas B e C. Então, é o mesmo raciocínio que aconteceu aqui para A e B, só que agora envolvendo B e C. B e C. B, nessa nova condição de menos 2 microcoulombs de carga. Então, menos 2 microcoulombs. E o C com menos 18 microcoulombs. Ô, pessoal, menos 2 mais menos 18, tem que somar a carga das duas esferas, dá uma carga total, uma carga líquida de menos 20 microcoulombs. Essa carga líquida vai ser distribuída igualmente para as duas esferas. Por que igualmente? Porque as esféricas são idênticas. Então, cada uma vai ficar exatamente com uma carga de menos 10 microcoulombs. B e C. Feito. Terminou assim, então a gente tem a carga de C com menos 10. Eu vou pôr agora só a parte numérica e tudo é em microcoulomb, tá? A carga de A, menos 2.
E a carga de B, menos 10 também. Nessas condições, é correto afirmar que a força resultante sobre a esfera B. Observem que cargas negativas sempre irão causar uma repulsão entre si. Então, A e B geram uma repulsão entre si, bem como B e C também geram uma repulsão, porque afinal de contas todo mundo aqui é negativo, nenhum atrai o outro aqui. Sendo assim, a gente pode perceber que B vai sofrer duas forças para a direita. Uma vai ser a força causada pela interação com a esfera A e a outra vai ser a força causada pela interação com a esfera C, tá? Então a gente pode falar que aqui temos FAB, que é a força que surge da interação das esferas A e B, e aqui a gente tem FBC, representando as duas esferas que interagem. O que é a força resultante? A força resultante simplesmente vai ser o valor da força entre A e B, mais o valor da força entre B e C. Fórmula aqui no cantinho, lei de Coulomb, tá? Lei de Coulomb. Vamos deixar ela aqui escrita no cantinho. E a lei de Coulomb diz que a força elétrica entre duas cargas é igual a constante eletrostática vezes o produto das cargas, então vou chamar aqui de Q1 e Q2, dividido pelo quadrado da distância entre essas mesmas cargas. Aplicando aqui na situação do nosso problema, a gente vai fazer então separadamente FAB e FBC. Bom, vai ficar assim, força resultante é igual a FAB, que vai ser K vezes a carga A. Vou escrever primeiro tudo com as grandezas envolvidas, depois eu assumo os valores, tá? Que é A vezes QB, dividido por DAB ao quadrado, mais K vezes QB vezes QC, dividido por DBC ao quadrado. Hora de cálculos, hora de números, a força resultante vai ser K, 9 vezes 10 a 9. Tem um detalhe importante a partir de agora, muita gente errou isso. Gente, primeiro ponto do edital, tá? Ordem de grandeza. Isso está no começo do edital do CFO. Escalas e medidas, ordem de grandeza. Pessoal, micro significa 10 elevado a menos 6. Tá? É a milionésima parte aí da escala. No caso aqui, a carga está sendo medida em Coulomb. Então, na verdade, a carga de A, que vai ser menos 2, microcoulombs, tudo isso aqui é em microcoulomb, tá? Respeitando as unidades que já estavam no nosso problema. Mas agora a gente vai ser obrigado a converter isso para Coulomb. Então, a carga de A vai ser menos 2 vezes 10 elevado a menos 6. Bem como a carga de B, que vai ser menos 10 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido por DAB ao quadrado. A distância entre A e B é 3 ao quadrado. Bom, isso aqui soma com a outra força, que é a força BC. Será que vai caber aqui? 9 vezes 10 a 9, vou ter que fazer esse primidinho, vezes carga de B, que é menos 10 vezes 10 elevado a menos 6, tudo vai ter 10 a menos 6, vezes a carga de C, que é menos 10 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido pela distância entre B e C ao quadrado, que vai dar 3 metros ali, 3 metros, 6, né? 6 ao quadrado. Bom, agora é hora de brincar de matemática. Primeira coisa, antes de mexer com potência de 10, faz aqui a conta com os algarismos significativos, tudo normal, tá? Então aqui eu vou fazer 9 vezes menos 2 vezes menos 10, tá bem? Ou então eu posso simplificar, porque 3 ao quadrado é 9, 9 dividido por 9, a gente já corta aqui. Então fica ótimo, fica melhor assim, corta aqui com essa parte aqui da conta, porque isso aqui dá 9 também. Aí aqui sobrou 1. Bom, vai ficar menos 2 vezes menos 10, 20. Menos vezes menos é mais, né? 20 vezes 1, 20. Então, a primeira equação, aquela primeira fração, vai virar 20, e agora eu ponho a potência de 10, vezes 10,
que eu tenho que fazer com essa potência de 10? Eu devo somar os expoentes das potências de 10. Então vai ficar 9 mais menos 6 mais menos 6. Isso aqui dá 9 menos 12, que dá menos 3. Menos 3. Calculei então a força que existe entre A e B. Ô, questão lascada, hein? Essa força vai ser medida em Newton. Agora falta calcular a força que existe entre B e C, que é essa operação matemática aqui. Vamos lá? Aqui vai ficar 10 vezes 10, 100. 100 vezes 9, 900. Na verdade, que menos 10 vezes menos 10, né? Menos vezes menos dá mais. Então, 100 vezes 9, 900. 900 dividido por 36. Tá? Isso aqui dá 36. Então, vai ficar 900. Eu vou escrever tudo só para vocês entenderem. 900 vezes 10 a menos 3 dividido por 36. Tá? Por que menos 3? Porque eu somei os expoentes da potência de 10. 9 mais menos 6 mais menos 6. Fica 9 menos 12, expoente menos 3. Tá? E aqui o 900 veio da multiplicação do 9 vezes menos 10 vezes menos 10. 900 dividido por 36 dá 25. Então aqui vai ficar força resultante é igual a 20 vezes 10 a menos 3 newtons, mais 25 vezes 10 a menos 3 newtons. Colocando isso aqui em notação científica no final, porque primeiro eu posso somar, já que está tudo na mesma potência de 10, vai dar 45. Conserva aqui a potência de 10, na parte de soma. Quando a gente está somando, pessoal, números que tem potência de base 10, os expoentes são iguais, a gente simplesmente soma os dois números e conserva o expoente, tá? Aqui é soma, aqui foi multiplicação. Então são coisas diferentes. Olha as operações básicas da matemática aí. Tem que saber fazer isso na prova de física. 45 vezes 10 a menos 3, que é a mesma coisa que 4,5 vezes 10 elevado a menos 2 newton. Que questão grande, cheia de cálculo. Letra A. Reparem que existe uma resposta parecida, que é a letra B, 4,5 vezes 10 elevado a 10. Eu acredito que você chega na letra B, que é uma pegadinha, se você... Eu acredito não, você chega. Você chega na letra B se você esquecer que micro é 10 a menos 6. Porque aí você não vai colocar o 10 a menos 6, o 10 a menos 6, e vai modificar completamente o resultado aqui dos expoentes, tá bom? Revisem essa questão, uma questão bem interessante, que exigiu muita coisa, desde um processo de eletrização em 2 etapas. Esqueci de colocar aqui no finalzinho a etapa 2, né? Na verdade, essa aqui é a segunda etapa. E também a aplicação da lei de Coulomb aliado à força resultante. É isso aí. Espero que vocês tenham entendido. E vamos para a próxima, que é a questão número 43. Para descer por um toboágua, uma criança empurra para trás um suporte fixado acima da entrada desse brinquedo, a fim de que ela seja impulsionada. Supondo que esse toboágua tenha 19,8 metros de altura, que não possua atrito e que a água não influencie na queda da criança, e considerando que essa criança chega ao solo com uma velocidade de 72 km por hora, é correto afirmar que a velocidade inicial dela é d. Pois bem, qual que é a ideia que eu vou estabelecer aqui com vocês? Antes de mais nada, essa questão foi anulada, tá bom, pessoal? Ela foi anulada por um erro técnico. Na verdade, é uma questão muito boa, mas eles esqueceram de falar que a aceleração da gravidade local deveria ser considerada 10 metros por segundo ao quadrado. Isso anula a questão porque, uma vez que eles estão perguntando qual é a velocidade que a gente pode afirmar que a criança tinha no início, a gente precisa conhecer quanto ela acelerou do início até o final. Por isso que era importante informar a aceleração da gravidade. Não foi informado, a questão foi anulada de bobeira, vacilo aí da Fundep na hora de fazer a questão. Eu vou resolver com vocês assim mesmo, porque tirando esse detalhe técnico, a questão está perfeita. Olha só, pessoal, supondo então esse toboágua com uma altura aí de 19,8 metros, a gente não conhece qual é a trajetória que essa criança vai fazer, mas vamos pensar que é um toboágua desse tipo aqui, mais ou menos do jeito que eu representei. A forma não importa, a trajetória que ela vai realizar não interessa. O que interessa é que ela vai deslocar na vertical 19,8 metros. Inclusive, quem aplicou a equação de Torricelli
aquela equação que eu falei no vídeo da prova de 2019, que cai bastante, resolveu do mesmo jeito. Rafael, eu fiz essa questão por Torricelli, considerei que a criança fez uma queda vertical, livre, de uma altura de 19,8 metros. Vai dar a resposta do mesmo jeito, mas eu vou fazer aqui por conservação da energia, porque eu acho que é um assunto que vocês precisam estudar e dominar bastante, e é uma forma sempre mais interessante quando o problema permite essa maneira de resolver. Bom, qual que é a noção que a gente deve ter? Que a criança possui, além dessa altura de 19,8 metros, uma velocidade inicial e, ao final do toboágua, ela vai possuir uma velocidade final, já está definida, essa velocidade final vale 20 metros por segundo. Como é que eu sei disso? Porque 72 km por hora. De km por hora para metros por segundo, você deve sempre dividir por 3,6, e 72 dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. Um valor muito presente nas provas dos bombeiros, tá, pessoal? Quem já está acostumado a estudar já decorou essa conversão, nem faz mais essa conta. E aí, como eu vou resolver por conservação da energia? Olha só, observe que não existe atrito, então não existe perda de energia mecânica. Nesse caso, a energia mecânica inicial do sistema é igual à energia mecânica final desse mesmo sistema. Percebam que a gente pode definir a energia mecânica inicial através da soma de duas formas de energia diferentes, que é a energia potencial gravitacional inicial, afinal de contas, todo mundo que se encontra acima do zero tem essa forma de energia, e a criança, ela dá um impulso, né? Ela dá aquele empurrãozinho para começar a descer o toboágua. Então, ela vai possuir uma velocidade inicial, e quem possui velocidade inicial tem, então, energia cinética inicial. Já a energia mecânica final é a forma final energética que se apresenta aqui no sistema. E a única forma de energia que existe na etapa final do movimento é a energia cinética final. Então a gente põe aqui um ECF para se referir à energia cinética. Na conservação da energia, a gente pode sempre falar que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Sendo assim, eu vou desenvolver o sistema de igualdade e as duas equações irão se igualar da seguinte maneira. O que é energia mecânica inicial? É PG inicial mais energia cinética inicial. Isso tem que ser igual à energia mecânica final, que só existe na forma de energia cinética. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês? Que aqui em cima, essa criança possuía um pouco de energia cinética e um pouco de energia potencial gravitacional. Por causa da descida, que na vertical equivale a 19,8 metros, toda a energia potencial gravitacional que ela possuía nesse estágio inicial se converteu em energia cinética. Por isso que ela vai ter uma energia cinética final maior que a inicial, inclusive. Tá bem? Mas vamos lá, isso aqui foi só um adendo da explicação. Não precisaria nem estar falando isso aqui agora, mas é só para fazer vocês refletirem sobre o conceito teórico do que está sendo trabalhado aqui. Eu simplesmente agora desenvolvo as fórmulas. Qual que é a fórmula de energia potencial gravitacional? mgh mais a energia cinética inicial, que simplesmente é m, velocidade inicial ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Isso tem que ser igual à energia cinética final, que é m, velocidade final ao quadrado, tudo isso sobre 2. Professor, esse m é a massa, mas a questão não falou qual que é a massa da criança. Ótimo, essa massa é um termo comum aqui na nossa igualdade, e a gente pode simplesmente eliminar essa massa. Substituindo os valores numéricos, nossa equação então vai ficar aqui, considerando a gravidade 10, tá? Eu já expliquei o porquê no início do exercício. A altura inicial 19,8, mais velocidade inicial ao quadrado dividido por 2, tem que ser igual a velocidade final. Vamos lembrar que em todo problema de conservação de energia, a gente deve trabalhar sempre com a velocidade em metros por segundo. A única parte da física que te permite trabalhar com velocidades em km por hora é no MRU, tá? Toda vez que tem movimento variado, toda vez que existe alguma forma de aceleração, a gente vai trabalhar com as equações medindo a velocidade em metros por segundo. E aqui vai ficar a velocidade final, 20 ao quadrado, dividido por 2. Evoluindo nessa parte matemática, nós vamos ter 198 mais V0 ao quadrado sobre 2 é igual a
200, porque 20 elevado ao quadrado é 400, 400 por 2 dá 200. 198 vai passar para o outro lado, negativo, então vai ficar V0 ao quadrado dividido por 2 é igual a 2, tá, gente? O que eu estou fazendo? Esse 198 passou para o outro lado da igualdade. Quando você troca de posição, você muda o sinal. Então vai ficar 200 menos o 198 que veio para cá. Deu 2. Finalizando, velocidade inicial ao quadrado vale 4. E velocidade inicial é igual a raiz de 4, que dá 2 metros por segundo. Você vem no gabarito e fala, ô Rafael, não tem essa resposta de 2 metros por segundo. Talvez se você enxergar em outra escala, você então possa perceber qual é o valor dessa resposta, de 2 metros por segundo. Como assim, professor? Simples. Toda vez que você quer mudar de quilômetro por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Mas quando você quer mudar de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. É isso que nós vamos fazer, meus caros. Nós vamos mudar essa velocidade para quilômetros por hora. Então vai ficar 3,6 vezes 2. Simplesmente 3,6 vezes 2, 7,2 quilômetros por hora, que é o valor da velocidade inicial dessa criança. Resposta, então, letra C. É uma questão muito legal, muito bem feita, muito bem pensada, muito bonita. O problema é que foi um erro técnico, meramente um descuido aqui da elaboração da banca, que fez a questão ser anulada, tá? Meus caros, então é isso aí. A gente agora vai para a questão 44. Essa foi a segunda questão de cálculo, né? Pauleiro aí, tinha que saber fazer as equações da física. As outras duas que faltam vão ser conceituais. Utilizando a lente de uma luneta, João consegue projetar a imagem de seu celular na parede branca de seu quarto. Sobre a lente utilizada por João, é correto afirmar... Gente, aqui tem um pulo do gato, e olha só, como é que concurso a gente tem que conhecer as maldades? Olha só, consegue projetar. Quando a gente fala de projetar, a gente está falando de uma imagem real. E aí que vem os detalhes. Toda imagem real é invertida. Isso não é um caso especial, nem isolado. Isso é o conceito de formação de imagem, real ou virtual. Toda imagem real é invertida, tá? Então, quando ele fala que João consegue projetar a imagem de seu celular na parede, é que, ao invés de olhar para a lente para ver alguma coisa, ele vai ter que olhar para a parede e vai ver a projeção de uma imagem sobre a parede. A gente chama isso de imagem real, tá? Diferente de quando a gente olha para um espelho plano em casa e a gente vê o nosso reflexo lá naquele espelho. Aí a gente fala que essa imagem é virtual. Então, aqui simples macete, direto ao ponto, toda imagem real é invertida. Quem matou isso na charada já levou aí de lambuja essa questão do concurso. E quem que projeta a imagem real? Só um tipo de lente. Lente convergente, tá? Somente as lentes convergentes podem fazer imagens reais. Então, lente convergente podem fazer imagens reais, elas fazem, na verdade, imagens reais ou virtuais, depende da circunstância, mas toda imagem real feita por uma lente convergente é necessariamente invertida, tá bom, pessoal? Aliás, toda imagem real é invertida, feita por uma lente ou por um espelho côncavo. Isso não vem ao caso qual instrumento óptico. O que importa aqui agora é que isso aqui tem que estar casado na prova de vocês, no conhecimento de vocês, no estudo de vocês. Vocês devem revisar essa matéria e saber que não se dissocia imagem real de imagem invertida, porque volta e meia esse assunto aparece, isso já apareceu inclusive na prova, tá? Então, galera, para finalizar, resposta é a letra B, a lente é convergente, pois a imagem é real, né? Se tivesse trocado aqui, pois a imagem é invertida, estaria também legal, estava tudo certo, mas aí eu não vou entrar aqui em fundamentos teóricos das lentes e espelhos, porque isso realmente é o carro-chefe dessa matéria, e é muita coisa, mas fica aí a dica para vocês estudarem e correr atrás do conceito e da formação de imagens. Tudo bem? Vamos agora então aqui para a última questão, a questão número 45. Um experimento muito conhecido no estudo da constituição da matéria é o de Rutherford,
no qual um feixe de partículas alfa incide sobre uma fina lâmina de ouro. Nesse experimento, nota-se que, ao se bombardear a lâmina com tais partículas, grande parte delas atravessa a lâmina de ouro e uma pequena parte desviada. Com esse experimento, é possível concluir. Pessoal, na hora de interpretar a questão, a gente deve perceber o que é mais importante aqui. No experimento, ele fala que uma pequena parte dessas partículas alfas são desviadas. O desenho também nos mostra isso. O desenho nos mostra que grande parte das partículas alfa atravessam a folha de ouro, representando aqui pelos vetores que vão atingir o anteparo de detecção. Então, esse anteparo mostra aqui, ó, bateu partícula alfa aqui, e vai dando esse sinal, né? Mas esse anteparo também detecta uma presença de partícula alfa aqui, uma presença de partícula alfa aqui. O que isso indica? Que a partícula alfa bateu na folha de ouro e algumas não atravessaram, algumas bateram e voltaram. Bom, o que quer dizer esse bater e voltar? Não é bem bater e voltar do mesmo jeito que um objeto bate no outro, esbarra no outro, tá? Na verdade, está falando de interações atômicas. E as partículas alfa são partículas positivas, tá? São de carga positiva. Essa parte da matéria está em física moderna, átomo de Rutherford, radiações nucleares, tudo isso aqui englobados na questão. Sendo então de partículas de carga positiva, por que algumas delas bateram e voltaram? Porque encontraram outras partículas positivas aqui nessa folha de ouro. O que o Rutherford concluiu a partir de então? Que o átomo ele é formado de um núcleo pequeno, tá? Que contém, estou fazendo aqui uma representação geral, tá, gente? Não vai ser de nenhum átomo específico, não. Que contém prótons e nêutrons nesse núcleo, mas esquece que a ideia é do nêutron. E esse núcleo ele é envolvido aqui por uma eletrosfera. Vocês já devem ter visto alguma representação do átomo, né? Mais ou menos assim. Desculpa o desenho meio sinistro, mas é só para a gente poder entender o que o problema traz. O problema mostra que as partículas alfa, algumas bateram e voltaram porque elas foram de encontro às partículas do núcleo. E partícula positiva, quando encontra partícula positiva, dá o quê? Uma repulsão. Por isso, esse bater e voltar. Conclusão que o Rutherford chegou, que o átomo possui um pequeno núcleo positivo, tá? O átomo indivisível, na letra A, é o modelo de Dalton. O átomo parecido com pudim de elétrons é o Thomson, e o átomo possui camadas eletrônicas de transição, é o modelo de Bohr. Tá bem, pessoal? É isso aí, uma prova interessante, uma questão aqui de física moderna básica. Precisava conhecer o básico do basicaço da experiência do Rutherford, essa experiência que a gente apresenta nas aulas para explicar para os alunos qual que é o átomo de Rutherford. Então, meio que quem assistiu alguma aula já sabia diretamente o que tinha que responder. Foram 2 questões de cálculo bem trabalhosas e 3 questões de teoria que foram bem pensadas em cima de conceitos que você deveria conhecer para a prova. Tirando aquela questão que foi anulada por um descuido técnico, a prova veio muito bem pensada. É isso aí, espero que vocês tenham entendido aqui as minhas soluções. Quaisquer dúvidas eu estou à disposição, vocês aí têm os meus contatos e minhas redes sociais. Me procurem para alguma orientação específica para a prova dos bombeiros e nós nos vemos nos próximos vídeos. Abraço a todos, bons estudos, boa prova.